Minha cunhada estava insultando meu marido por ser um pai que fica em casa. Eu perdi a paciência e contei como meu marido sustentou toda a família deles durante tempos difíceis durante o jantar de casamento dela. Eu, 28 anos, e meu marido Jason de 29 anos, nos conhecemos há 6 anos e nos casamos há cerca de 3 anos. Também temos uma filha de 1 ano juntos. Nos conhecemos por causa do meu irmão que é amigo próximo do Jason por causa da profissão deles. Jason costumava ser policial e meu irmão administra a pizzaria que ele costumava frequentar. Eles se tornaram amigos e em 1 ano meu irmão trouxe Jason para casa no dia de ação de graças. Foi assim que nos conhecemos pela primeira vez e logo depois eu o convidei para sair. Começamos a namorar e após 3 anos juntos ele me pediu em casamento e nos casamos. Eu já havia conhecido a família dele várias vezes antes do casamento e a maioria deles sempre foi muito acolhedora comigo, com exceção da minha cunhada Janice de 27 anos. Até minha sogra foi bem legal comigo, mas por algum motivo Janice não era. Jason sempre me dizia que ela acabaria se aproximando eventualmente, mas ela nunca fez isso. Ela nunca demonstrou abertamente sua antipatia por mim na frente de outras pessoas e mantinha as coisas sutis com elogios indiretos e insultos disfarçados de piadas, sabe? O usual. No início isso realmente me irritava, mas depois de um tempo aprendi a ignorar porque não fazia sentido dar a ela a satisfação de me irritar. Ela nunca disse nada na frente do Jason, provavelmente porque não queria correr o risco de virar o jogo contra ela, mas ele sabia da minha relação com a irmã dele e garantia que eu não ficasse sozinha com ela sempre que visitávamos a família dele. Eu não queria que ele cortasse relações com a família ou até mesmo com a irmã porque simplesmente não valia a pena passar por tanto problema por causa de algumas piadas maldosas ou insultos. Então lidamos com a situação ignorando e deixando ela dizer o que quisesse enquanto eu fazia o meu melhor para ignorar. Jason também agia assim. Não era ideal, mas não tínhamos muita escolha, então só tínhamos que aguentar e deixá-la continuar com seu comportamento estúpido e estranho em relação a mim já que queríamos manter a paz na família. Olhando para trás, realmente desejo ter dito algo e acabado com isso em vez de ficar toda insegura e com medo de me posicionar por mim mesma. Eu simplesmente não queria ser rotulada como aquela mulher que se irrita com qualquer coisa e destrói famílias. Por isso fiquei quieta por muito tempo, mas simplesmente não consegui mais depois do que aconteceu recentemente. Jason era policial, mas saiu da força há alguns meses porque queria ser um pai que fica em casa. Sou uma mãe que trabalha e não tem um trabalho fácil. Sou cirurgiã de trauma. Temos uma filha e estávamos realmente lutando para fazer esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal funcionar. Claro, ambos temos empregos de alta pressão e não podíamos exatamente nos dar ao luxo de passar muito tempo em casa. Tínhamos creche e nossos pais cuidavam da nossa filha sempre que precisávamos, mas não era suficiente para nós. Estávamos perdendo tempo com ela e parecia que ela cresceria sem seus pais por perto se continuássemos assim. Então cerca de 1 ano atrás Jason e eu tivemos uma conversa séria sobre isso e ele me disse que iria sair da polícia para passar mais tempo com nossa filha em casa. Eu não o forcei a tomar essa decisão, mas ele decidiu por conta própria porque eu ganhava mais dinheiro do que ele e ele achava que era justo que ele deixasse o emprego para que nossa filha tivesse pelo menos um de nós por perto na maior parte do dia. Perguntei a ele se ele estava certo disso milhares de vezes antes de finalmente me convencer de que ele realmente queria seguir com isso e se tornar um pai em tempo integral. Foi um passo enorme a ser tomado e eu sabia o quanto meu marido gostava de ser policial, então queria ter certeza de que ele não me ressentiria por isso, mas acho que ele não se ressentiria porque ele parece mais do que feliz em passar seus dias cuidando da casa e da nossa filha. A última vez que falamos sobre isso foi algumas semanas e ele me disse que inicialmente achou um pouco difícil se ajustar a ser um pai que fica em casa depois de trabalhar por tantos anos, mas com o tempo ficou mais fácil para ele porque podia passar tempo com nossa filha. Ele parece bastante contente com sua vida e com como tudo acabou para ele. Ele não parece ter nenhuma reclamação porque ele diz que seu emprego dos sonhos costumava ser policial, mas agora é ser pai, e isso é bastante bonito. No entanto, a família dele não vê nenhuma beleza na situação, e eu deveria ter previsto isso porque a família dele é bastante tradicional. Eles permitem que as mulheres trabalhem e a maioria das mulheres na família deles são trabalhadoras, mas a questão é que eles não permitem que seus homens trabalhem em casa. Nenhum dos homens na família do meu marido sequer toca nas tarefas domésticas porque consideram isso abaixo da dignidade deles. Então eventualmente as mulheres em suas famílias acabam fazendo trabalho doméstico junto com seus empregos, ou são forçadas a sair de seus empregos como minha sogra. A parte louca é que eles nem mesmo veem nada de errado com esse arranjo e acham que está tudo bem. Jason e eu discutimos isso pessoalmente e ambos concordamos que é uma escolha de pensamento ridícula, mas nunca falamos sobre isso com a família dele porque eles apenas inventariam alguns argumentos estúpidos para encobrir o machismo, e nós não queríamos nos envolver nisso. Se eles estavam felizes vivendo daquele jeito, quem somos nós para julgá-los por isso? Felizmente Jason e eu sempre dividimos tudo igualmente, e às vezes ele até fazia mais trabalho doméstico do que eu caso eu precisasse trabalhar até mais tarde. E agora é claro, ele está fazendo tudo em casa e segurando as pontas enquanto eu trago dinheiro para casa. Não importa realmente quem faz o que desde que todos estejamos felizes e saudáveis e haja comida na mesa. No entanto, os pais e a irmã dele discordam fortemente disso e estão muito chateados com a decisão de Jason de sair da polícia e ficar em casa com nossa filha. Eles acham que isso torna menos homem ou algo assim, e têm discutido com ele sobre isso há meses. Tentei intervir no início, mas os pais dele deixaram bem claro que minha interferência só pioraria o relacionamento deles. Jason também não queria que eu o defendesse porque não queria me envolver nessa bagunça, então eu fiquei fora do caminho deles. Levou um tempo, mas eles aceitaram nossa nova situação e não tocaram mais no assunto há alguns meses. Também provavelmente ajudou o fato de que eles tinham coisas novas para pensar como noivado
noivado de Janice. Seu namorado Harry propôs a ela e depois disso todos praticamente esqueceram de Jason porque isso era muito mais importante. Ficamos agradecidos por eles terem escolhido ficar noivos naquela época porque realmente ajudou a tirar a pressão de nós por alguns meses. Ninguém da família dele trouxe de novo a decisão de Jason de sair da polícia e tentou brigar com ele por isso. Estávamos bastante aliviados porque achávamos que isso tinha finalmente passado e não teríamos que ouvir sobre o papel de um homem na família nunca mais. Mas então Janice realizou seu jantar de ensaio ontem e foi aí que isso voltou à tona. Então tive um pequeno surto. Enquanto estávamos jantando, Jason e eu estávamos sentados em frente a Janice e Harry. Os pais deles e alguns outros membros da família também estavam sentados ao nosso redor. E estávamos todos conversando normalmente sem grandes polêmicas. Eu estava aliviada por finalmente estar nos dando bem com a família dele novamente como antes. Foi um grande avanço, especialmente depois de como todos ficaram chateados quando Jason saiu da polícia. Eu não esperava que isso acontecesse novamente. Mas então Janice decidiu mudar de assunto e começou a me perguntar sobre como estava indo meu trabalho. Eu me senti desconfortável, mas tive que responder a pergunta porque era uma pergunta muito normal e inocente em si mesma, mas eu sabia onde ela estava querendo chegar. Eu disse a ela que meu trabalho estava ótimo e deixei por isso mesmo esperando que ela entendesse a dica e não prolongasse o assunto. Mas então ela perguntou a Jason como estava indo o trabalho dele e fez uma piada sobre como agora o trabalho dele finalmente permite que ele tire folga sem se preocupar com nada porque agora a vida dele é só uma longa férias já que ele está vivendo com minha renda. Ela não parou por aí e continuou dizendo que agora pelo menos está claro para todos quem manda na nossa família. Ela fez mais algumas piadas que foram bastante abaixo da linha e continuou zombando do Jason enquanto ele tentava ignorar tudo e sorrir tentando levar tudo numa boa, mas eu não aguentei e simplesmente perdi o controle. Provavelmente foram anos dela me irritando e meses tendo que lidar com a família do Jason e suas crenças irritantes. Algo em mim simplesmente explodiu e decidi trazer à tona algo que ninguém queria ouvir. Eu disse a ela que ela podia fazer quantas piadas quisesse, mas o Jason ainda era um homem melhor e um ser humano melhor do que todos na família deles juntos. Eu disse a ela que ela tinha muita audácia de zombar do Jason considerando o fato de que ela nem teria conseguido ir para a faculdade se não fosse por ele. E nunca teria conhecido Harry se o Jason não tivesse escolhido dar dinheiro aos pais para ajudá-los desde os 18 anos. Ninguém gosta de falar sobre isso porque foi um período muito sombrio em suas vidas, mas o pai do Jason perdeu o emprego quando Jason ainda estava no ensino médio. Janice era muito mimada e ignorante para sequer notar os problemas em sua família, e seus pais e Jason decidiram que fariam o melhor para garantir que ela não descobrisse sobre isso também. Então nunca disseram não a nada que ela quisesse mesmo enquanto lutavam para garantir que ela não acabasse se preocupando com suas finanças. Naquela época Jason teve que assumir 2 empregos para poder sustentar sua família enquanto seu pai continuava procurando um emprego com salário decente. Eles não tiveram que sofrer por mais de 1 ano e até então tinham o Jason para apoiá-los e algumas economias para sustentá-los. Janice nunca descobriu sobre isso porque sua família não deixou, e ela era alheia a tudo o que aconteceu naquela época até eu trazer o assunto à tona no jantar de ensaio. Ela ficou chocada e todos os outros também porque isso era um segredo enorme e ninguém deveria falar sobre isso porque eles não queriam que ela descobrisse. Depois de quase uma década finalmente trouxe isso à tona e agora ela sabia exatamente quanto devia ao irmão, então ela não tinha moral para zombar dele e tentar menosprezá-lo como estava fazendo. Talvez os outros fossem bons demais para contar a verdade a ela, especialmente o Jason, para que finalmente ela fosse grata a ele, mas eu não estava acima disso. Depois que eu disse isso houve apenas silêncio ao redor da mesa e depois de 1 minuto mais ou menos Jason e eu nos desculpamos e saímos. Voltamos para nosso quarto de hotel em silêncio e mesmo depois de chegarmos lá não discutimos o que aconteceu naquele jantar. Eu sabia que isso se tornaria um grande problema e ele também sabia, mas não discutir o assunto mais a fundo era a forma dele de me dizer que não achava que eu fizera algo errado e portanto, não havia necessidade de discussão. E isso se tornou um grande problema porque quando acordei na manhã seguinte ouvi batidas na nossa porta porque os pais do Jason estavam lá fora e queriam falar comigo assim que amanheceu. Jason os deixou entrar e depois que nos sentamos eles foram direto ao ponto e me disseram que a família queria que eu pedisse desculpas a Janice porque o que eu disse no jantar foi algo que eles mantiveram dela por muito tempo. E não achavam apropriado eu trazer isso à tona já que não era da minha conta dizer aquilo a ela e arruinou o clima da noite porque agora Janice estava miserável e não conseguia parar de chorar, e era tudo culpa minha. Também disseram que Janice estava apenas brincando e se divertindo com Jason como irmãos costumam fazer, então eu não tinha motivo para ficar tão na defensiva e revelar um segredo tão grande sabendo que isso significaria para a família deles. Agora Janice se sentia extremamente culpada e continuava dizendo que tinha sido um peso para a família por tanto tempo e nem sequer estava ciente disso. Eles me disseram que ela estava miserável e continuava pedindo desculpas aos pais. Ela estava tendo um colapso total e é exatamente por isso que eles não queriam que ela nunca descobrisse a verdade sobre o que aconteceu todos aqueles anos atrás. Eles acreditavam que ela era uma garota emocionalmente frágil e não seria capaz de lidar com a verdade, e eu suponho que há alguma verdade nisso se ela está agindo assim. Agora eles querem que eu me desculpe com ela e também com o resto da família por meu desabafo. Eles também querem que eu diga a ela que não quis dizer nada do que disse a ela no jantar e resolver isso. Tenho o resto do dia para decidir, mas eles querem que eu faça o que for preciso antes dela se casar amanhã.
Há um intervalo de um dia entre o jantar de ensaio e o casamento dela porque alguns amigos dela vão chegar hoje, e ela planejou isso com antecedência, então eu tive um pouco de sorte nesse aspecto porque agora tenho até a noite para decidir o que fazer. Jason acha que eu não deveria pedir desculpas porque eu estava apenas defendendo ele, ela sempre foi muito rude comigo, então já passou da hora de eu reagir e não tenho nada do que me arrepender. Pessoalmente também tenho pensado na mesma linha, mas ela está programada para se casar amanhã e eu realmente não me sentiria bem sabendo que causei a alguém um colapso mental logo antes do dia do casamento dela. E a maioria das outras pessoas da família dela acredita que eu lhe devo um pedido de desculpas, mas obviamente isso vem de um lugar tendencioso e por mais que dou a admitir, a opinião do Jason também vem do mesmo lugar, a única diferença é que ele está falando a meu favor. Então, para uma opinião verdadeiramente neutra recorri ao Reddit para contar como meu marido ajudou sua família no passado porque minha cunhada continuava zombando dele por ser um pai que fica em casa. Atualização. Depois de ler os comentários cheguei à conclusão de que não tenho nada pelo que pedir desculpas. Jason e eu estamos atualmente fazendo as malas para ir embora porque será muito estranho se eu não pedir desculpas e depois comparecer ao casamento dela amanhã. Vamos dizer aos pais dele que estamos indo embora porque será muito rude se não o fizermos e simplesmente desaparecermos sem nos incomodarmos em dizer a ninguém. Jason e eu conversamos sobre isso algumas horas atrás e ele diz que é a coisa certa a fazer porque Janice sempre foi muito insensível e rude sem motivo, e já era hora de ela enfrentar algumas consequências por isso. Ele também me disse que estava ficando cada vez mais difícil para ele lidar com sua família por causa da maneira como eles estavam agindo desde que ele deixou o emprego. Ele esperava que eles fossem solidários, mas estavam longe disso e estavam ativamente o rebaixando e fazendo com que ele se sentisse horrível por querer passar tempo com sua filha. Sempre soubemos que a família dele tinha uma atitude louca e misógina em relação ao trabalho e às tarefas domésticas, e realmente deveríamos ter previsto isso, mas queríamos dar a eles uma chance de mudar e desaprender tudo o que tinham. Eles tiveram essa chance e decidiram manter suas crenças antigas em vez de se atualizarem. Então agora se quisermos parar de falar com eles é culpa deles por não nos apoiarem. Estamos felizes com nossas vidas e se eles não podem ficar felizes por nós, então não queremos mais manter contato com eles porque não precisamos desse tipo de energia negativa ao nosso redor, e é assim que eles têm agido nos últimos meses, constantemente negativos e críticos em relação a nós e nossas escolhas de vida. Então agora estamos finalmente prontos para nos despedir dessas pessoas. Honestamente, Jason e eu só estávamos por perto por um senso de obrigação, mas não podemos mais tolerar esse comportamento. Chega de desrespeito disfarçado de piadas e preocupação, e Jason também está assim, mas acho que é muito necessário para nós traçar uma linha e deixar as pessoas saberem que essa linha não será mais cruzada porque nós não vamos aceitar. Nós ensinamos as pessoas como queremos ser tratados e temos dado um exemplo muito ruim para nós mesmos, mas isso acaba agora. Então agora todo mundo vai aprender como queremos ser tratados e se eles não podem se dar ao respeito a nós e as nossas escolhas, então podem sair das nossas vidas. Atualização 2. Então, Jason e eu estamos em casa agora. Não foi bem com os pais dele quando dissemos a eles que não íamos nos desculpar e realmente estamos voltando para casa já que não nos sentimos confortáveis em comparecer à cerimônia de casamento depois do que aconteceu. Eles obviamente estavam esperando que engolíssemos em seco e nos desculpássemos porque ficaram completamente loucos quando Jason disse a eles que estávamos indo embora e não íamos comparecer à cerimônia. Eles começaram a gritar conosco e nos dizer que não podíamos ir embora porque isso levantaria muitas questões e eles não queriam que nós arruinássemos o casamento da Janice. A mãe do Jason nos disse que tínhamos que estar presentes na cerimônia e que qualquer problema que tivéssemos teria que ser resolvido depois. Jason disse a ela que simplesmente não nos sentíamos confortáveis em estar presentes na cerimônia porque ficou muito evidente para nós que eles não nos respeitavam, e nem ninguém mais já que esperavam que nos desculpássemos por apenas nos defendermos. Todos eles estavam nos tratando mal desde que Jason deixou o emprego e nós não estávamos bem com esse comportamento, então isso foi nós colocando o pé no chão porque já tínhamos o suficiente. Depois que dissemos isso os pais do Jason nos disseram que estávamos sendo muito egoístas e disseram que precisávamos pensar nas repercussões de nossas ações. Eles disseram que nós não estarmos presentes na cerimônia depois de termos estado em todos os outros eventos pareceria muito estranho e então o dia inteiro se tornaria apenas sobre a nossa briga e tiraria o foco da Janice e do casamento dela. Discutimos um pouco mais e então a própria Janice apareceu no quarto. Ela estava no quarto bem ao lado dos pais. Ela ouviu os gritos e decidiu vir verificar. Quando ela chegou lá os pais dela a informaram e ela nos disse que estava tudo bem para nós não irmos ao casamento e realmente preferiria assim. Ela se dirigiu a mim diretamente e me disse que não tinha problema com o Jason comparecer ao casamento, mas ele não iria sem mim e eu era a última pessoa que ela queria lá. Ela me chamou de egoísta e vingativa e disse que a única razão pela qual arruinei o jantar de ensaio foi porque queria causar problemas no casamento dela. Então nós acabamos tendo uma briga boba, o que eu lamento porque realmente poderíamos ter evitado, mas isso nos deu uma desculpa para sair sem mais alarde. Eles não tentaram nos impedir quando saímos e isso foi um alívio porque não tínhamos energia para uma briga maior, então ela pode prosseguir com o casamento dela. E Jason e eu desejamos que tudo corra bem, mas não queremos mais ter nada a ver com ela ou os pais dele. Podemos considerar consertar nosso relacionamento se eles se desculparem, mas não acredito que isso vá acontecer tão cedo, por enquanto estamos apenas aliviados por estar em casa. Nossa filha estava com meus pais, mas a pegamos quando voltamos para casa e Jason está brincando com ela enquanto digito esta atualização. Este é o meu espaço favorito e não me importo com o que os outros dizem sobre isso, nossa família é perfeita do jeito que é.
Atualização 3. E aí pessoal, essa atualização é um dia após o casamento. Não estávamos lá, mas ouvimos que houve muita fofoca sobre nós no dia do casamento, a maioria vindo da própria Janice. É irônico que seus pais estivessem preocupados que nossa ausência levasse a muitas perguntas de outras pessoas e o dia acabasse se tornando mais sobre nós e nossa briga com Janice do que sobre ela. Mas acho que Janice gostou da ideia e começou a tornar seu dia de casamento mais sobre nós. Houve alguns parentes distantes que não estiveram presentes no jantar de ensaio para testemunhar meu surto, mas eles ouviram tudo sobre isso da Janice depois da cerimônia. Aparentemente ela não parou de falar sobre nossa briga o dia todo e estava realmente explorando o drama. Bom para ela, eu acho. Não posso dizer que esperava algo melhor dela. A única desvantagem do que ela fez é que agora qualquer um que não seja muito próximo da família está procurando Jason para perguntar sobre o drama. Todo mundo quer se sentir envolvido e chegar ao fundo disso. Até agora não temos nos envolvido e não acho que vamos porque não queremos ter nada a ver com a família dele a menos que eles se desculpem. E como não parece que eles têm qualquer intenção de se desculpar, vamos apenas ficar longe do drama e deixá-los fazer o que quiserem. Tentamos ser o mais vagos possível ao responder a todos que estão mandando mensagem para o Jason porque queremos seguir o caminho certo e não nos envolver. Isso só levará a mais brigas e dramas já que a Janice praticamente vive para isso. Sua família certamente vai adorar se descobrir que nós estávamos falando delas pelas costas, mesmo que estivessem fazendo o mesmo conosco. Só não queremos nos envolver, então vamos fazer o que fizemos todos esses anos e ignorar todo mundo.